Começa agora o MoveCast, o podcast feito pela MovePay com atualidades, dicas, curiosidades e informações práticas que movimentam sua vida. Um oferecimento MovePay, inclusão social e harmonia financeira. O ano passou correndo e já estamos no clima de uma das datas mais celebradas no mundo, o Natal. A tradição continua firme e forte, mesmo em períodos de crise. Segundo a Agência Brasil de Notícias, órgão oficial de imprensa, no ano passado, em plena pandemia de Covid-19, o Natal movimentou somente aqui no país quase 60 bilhões de reais. Esse montante costuma passar de 100 bilhões de reais todos os anos. Um recorte que retrata bem a importância que o brasileiro dá a essa festividade. Mas por que o Brasil dos trópicos valoriza tanto uma data que antecede em vários séculos o descobrimento do próprio Brasil? O que explica o fato de uma festa tão europeia, cheia de símbolos que não nos pertencem, ter tanto afeto nos corações dos brasileiros? Para falar sobre essas e outras perguntas, nossos convidados de hoje são André Barreto, professor de Filosofia da PUC Curitiba, pesquisador de mestrado em Filosofia Contemporânea, com formação em História Medieval, e Luana Azevedo, publicitária, produtora cultural e professora de literatura francesa. Da redação da MovePay, eu sou Luiz Azevedo e está no ar o MoveCast Vida em Movimento, o podcast de conteúdo prático para o seu dia a dia. O tema deste episódio é: por que o Natal é tão importante para os brasileiros? Bem, eu vou começar com o André, porque ele é professor da PUC e eu quero iniciar pela parte da tradição cristã. André, primeiro, muito obrigado por aceitar nosso convite de participar aqui no podcast. E eu gostaria que você começasse falando um pouco da questão religiosa ligada ao Natal. No Brasil, essa festividade começou a ser implementada a partir do processo de colonização. Quando os povos europeus começaram a vir para cá, eles eram cristãos, então eles trouxeram com eles a prática do cristianismo, e entre elas está o Natal. E o Natal ele é especialmente importante no cristianismo porque marca a data de nascimento de Jesus Cristo. Então é um período em que as pessoas elas são relembradas de valores importantes da fé cristã, como a humildade, a caridade, o amor ao próximo. Segundo dados do IBGE, cerca de 1/3 da população aqui no Brasil confessa a fé cristã. Portanto, uma grande parcela de brasileiros tem outras religiões que não justificariam comemorar uma data como o Natal, que é uma data essencialmente cristã. Mesmo com crenças tão diversas, o Natal é definitivamente a festa mais importante aqui no Brasil 20 séculos após o nascimento do aniversariante. Na sua opinião, André, o que explica esse fenômeno? O cristianismo é uma das religiões mais praticadas no mundo, Então creio que faça muito sentido encontrarmos essa festa tão enraizada na cultura de um modo geral. Também é importante lembrar que o Natal ele tem diversos elementos, que fazem parte da psicologia humana. Reunir amigos e família, a troca de presentes, isso é um sinal de carinho, um sinal de afeto. O banquete, Então são celebrações que são parte da vida humana, que é uma vida social, baseada na troca, nas relações entre seres humanos. Então esses elementos que a gente encontra nessa época do ano com o Natal, eles são com certeza parte da psicologia humana, e é por isso que mesmo que a pessoa tenha uma religião não cristã, esses elementos estão presentes na vida da pessoa, e é por isso que o Natal também tem esse apelo, Filosoficamente falando, André, seria correto pensar que o Natal é uma celebração que reúne várias de nossas necessidades humanas? Por exemplo, socialização, esperança, renascimento, valores morais, princípios, coisas desse tipo? Olha, eu também vejo isso dessa forma. Inclusive, creio que complementa a pergunta anterior sobre por que o Natal ele é tão aceito e praticado, Eu acredito que se olharmos para o Natal em uma perspectiva filosófica, nós podemos ver várias esferas, mas algumas delas são a esfera familiar, a esfera social,
a esfera individual, né, em termos de valores morais, né? Então, o que a gente encontra em cada uma delas? Na esfera familiar, é um momento de troca, um momento de lembrar das pessoas, né, e de aproximar aqueles que estão longe. Na esfera social, é uma forma de praticar a caridade, né? Então, se nós pensarmos que a caridade, ela vem da palavra caritas, né, que é o cuidado como uma forma de carinho, uma forma de afeto, né? Então, quando a gente pratica a caridade, nós também praticamos o amor ao próximo, que é um valor, assim, é o principal valor, né, um dos principais valores, pelo menos, do cristianismo, né? E aí, é claro, a gente também já vai entrando para a esfera dos valores morais, quando a gente pensa as nossas ações enquanto indivíduos e nos espelhamos num exemplo de Jesus, né? Por exemplo, embora a gente não precise necessariamente pensar isso como uma questão religiosa, né? Mesmo sob uma perspectiva não cristã, nós podemos olhar para ações de indivíduos e nos inspirarmos neles, sem necessariamente praticar como religião, né? E eu entendo que essa também é um bom exemplo de se trazer aí em relação ao Natal e ao exemplo, né, da vida de Jesus. Você promove, junto com a Luana em Curitiba, no Paraná, um movimento de reencenação do período medieval, resgatando ao máximo a rotina, a cultura, a arte, o dia a dia de antepassados da própria Europa. Você poderia falar um pouco sobre como é que a festa natalina pegou emprestados símbolos, as práticas e tantos outros elementos pagãos dessa época que sobrevivem até hoje aqui no Brasil? Ah, sim, esse tema eu gosto muito quando tocam nesse assunto, porque eu acho que tem muita polêmica aí. Então, sim, realmente o cristianismo se apropriou de diversos elementos pagãos. Mas também eu acho que é importante apontar um detalhe. A cultura, ela não é uma coisa que é estática, que ela está parada ali, né? Então, a gente vai pegar ali, os gregos são gregos, os romanos são romanos. Não, né? Eram povos que tinham trocas, que tinham, né, culturas diferentes e comercializavam e conversavam e casavam entre si. Então a cultura, ela também vai se transformando nessas relações, né? Então, assim, mesmo os povos pagãos, eles também estavam e estão constantemente se apropriando de elementos uns dos outros e incorporando em suas próprias práticas religiosas. Isso é uma coisa que é normal, né? Ao longo da história da humanidade a gente encontrar, não é uma coisa, né, a gente tem esse tom meio de acusação, né? O cristianismo se apropriou de elementos pagãos. Sim, mas os pagãos também se apropriavam uns dos outros, então, e se apropriar também hoje em dia tem uma conotação tem um sentido meio de ser uma coisa pejorativa, né? Apropriação cultural e tal. Então a gente também tem que observar que uma coisa é a apropriação, outra coisa é a cultura ali acontecendo. E a cultura, como eu disse, ela não está parada, ela é uma coisa que se transforma o tempo todo nas relações humanas mesmo. Então é importante a gente colocar esse aspecto, né? Eu acho que quando tocamos no assunto tal festividade cristã, na verdade era pagã, a gente tem que sempre botar um pé no freio e entender que essas trocas, elas eram perfeitamente normais e aconteciam o tempo todo, não só com o cristianismo. Tá? Mas assim, dois elementos que eu gosto muito do Natal, né, e que tem essa origem aí, essa influência romana em cima, né, do cristianismo, é a troca de presentes e o banquete, né? E que no caso do cristianismo, a gente tem que lembrar que Roma também, quando a gente fala influência romana, a gente tem que falar de quando em Roma, porque Roma foi um império que durou muitos séculos, então é muito fácil a gente dizer os romanos. Tá, os romanos quem? Né? Porque o Império Romano era gigantesco e durou vários séculos, então tem que tomar cuidado, né? Mas a Roma do século II e III, ela teve muita influência, né, na formação dos cultos e das práticas cristãs, né? Então a Saturnália, por exemplo, é um festival de celebração que é dedicado ao deus Saturno, né? Ela acontecia no dia 17 de dezembro e as pessoas faziam sacrifícios, trocavam presentes, né? Eram oferecidos banquetes, né, coletivos, assim, né, como uma festa. Era um dia de celebração grande, assim. E esse clima festivo, ele se prolongava até o dia 25 de dezembro, né? Que é quando ocorria a celebração do Sol Invicto, que era um deus romano, mas ele tinha diversos elementos de outras culturas também, né? Ele tem muitas características do deus Mitra, por exemplo,
né? Mas então essa celebração também era muito importante aí no século III, né? E ela também faz parte desse período de festividades, né? E o cristianismo, claro, né? O sol invicto, né? Então, quem é o invicto, quem nunca perde, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, o cristianismo se pegou essas práticas que já eram dessa época e colocaram como, né, o nosso sol invicto é Jesus. Então, colocaram ali, né, nessa data, nessa época, esta celebração. Né? Então, também é uma maneira da gente observar a influência, né, de uma cultura sobre a outra. Né? E se a gente olhar de perto, a gente vai sempre encontrar elementos culturais que foram incorporados ao cristianismo em cada região onde essa religião foi chegando. Né? Então, eu acho que isso é uma boa maneira também, é uma maneira abrindo o horizonte assim, para olhar para essa questão, né, da influência de outras culturas sobre o cristianismo. Professor, muito grato pela sua participação aqui no podcast. Esperamos te encontrar mais vezes. Luiz, eu que agradeço pelo convite. Fico feliz de ter podido conversar um pouco sobre esse assunto aí com vocês hoje. Vamos fazer agora um pequeno intervalo de 30 segundos e na volta eu converso com Luana Azevedo. Ela vai falar sobre o aspecto comercial do Natal e por que uma festa de mais de 20 séculos ainda é tão amada no Brasil e no mundo. Eu volto já. A MovePay é a novidade do mercado que já nasceu com um ideal: movimentar a inclusão social e financeira de quem mais precisa. Desenvolvemos soluções simples e seguras e 100% digitais. Nossos clientes desejam mais por menos. Por isso, entregamos o que é essencial: preço baixo, alta qualidade e acesso a serviços financeiros que facilitam o dia a dia. Mais agilidade e menos burocracia. Novas formas de pagamento com tecnologia na palma da sua mão. Movimentamos soluções pensadas para melhorar o seu dia a dia. Baixe o app Meu Move na Google Play e na Apple Store e comece hoje mesmo uma nova experiência financeira. MovePay, tudo para fazer você feliz. Quem está conosco agora é a Luana Azevedo. Como eu disse no início do programa, ela é publicitária, professora e produtora de eventos. A Luana criou o Medieval Market, um movimento independente de recriação da cena medieval no estado do Paraná, que mencionei na conversa com o André. E ela tem também especialidade em literatura francesa. Luana, eu quero começar pelo aspecto da sua primeira formação, a publicidade, a propaganda. O Natal se fixou no consciente coletivo dos brasileiros por uma questão de publicidade, uma questão comercial apenas? O que você acha? Olá, Luiz Azevedo, obrigada pelo convite para estar aqui falando com vocês. Bom, respondendo a sua pergunta, o Natal ele não se fixa no consciente coletivo dos brasileiros a partir do comercial e nem da publicidade. Ele vai vir através da igreja com tradições cristãs e, sendo assim, fazer parte dos rituais de final de ano de toda a família brasileira. A publicidade ela vem depois e claramente a gente tem uma fixação vindo forte na publicidade, na televisão, em todos os meios de comunicação, com o objetivo de venda, mas o Natal nem sempre foi essa questão da venda, de dar presentes. Essa ideia de presentear comprando alguma coisa vem depois dessas todas as revoluções que a gente teve na indústria e no mercado econômico. E daí a gente tem ao longo das décadas, figuras que são retiradas do folclore e da cultura literária oral, principalmente de países europeus, que são inseridos em todos os continentes por meio da publicidade. A gente vê aí o exemplo do Papai Noel, que a Coca-Cola acabou introduzindo nos Estados Unidos e foi para o resto do mundo, que nasce numa cultura no século IV, na Turquia, e que a gente vê diversas representatividades em diferentes culturas espalhadas pela Europa, como o Vovô Gelo, que a gente tem na Rússia, na antiga Rússia, enfim. E aí a Coca-Cola pega emprestada essa figura para fazer propaganda e a gente tem aí essa imagem do Papai Noel vestido de vermelho, que vem dessa
identidade do refrigerante da Coca-Cola. Baseada nas suas pesquisas de história e cultura medievais, você poderia explicar um pouco o quanto a celebração do solstício de inverno era importante no cotidiano das pessoas antes de virar uma data cristã? E também era algo assim como hoje, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, a data mais importante do ano, a data mais esperada? Sobre a celebração do solstício de inverno, assim como de verão e outras épocas do ano que são importantes, a gente tem essa força no período medieval e muito antes do período medieval também, antes da era cristã, porque as pessoas elas viviam basicamente de agricultura. Então, estar conectadas com a natureza e com essas estações do ano era não só um símbolo para cultuar essas forças que elas acreditavam, mas ainda mais forte que isso era a realidade da sobrevivência. Então, no solstício de inverno, quando o inverno chegava, eles já precisavam estar com toda a colheita feita, toda a comida estocada para eles sobreviverem os próximos meses, onde nada brotaria desse solo, eles não teriam nada para sobreviver. E quando a gente fala de pessoas na Idade Média, é sempre importante falar dessa diversidade do que foi a Idade Média. Veja, não existe a noção de pessoas medievais, porque quando falamos de Idade Média, nós estamos falando de um recorte geográfico e temporal gigantesco. A gente está falando de um período de 1000 anos e de mais de 200 reinos diferentes. Sabendo disso, também precisamos apontar a importância que os ciclos das estações desempenhavam na vida das pessoas. A primavera, que marcava lá o início do degelo, e que começavam os preparativos para o plantio, o verão, que quando se trabalhava muito para que a terra fosse mais produtiva possível, o outono, quando se preparava para as colheitas, né? Separava o que seria guardado durante o inverno e o que seria semeado para o próximo ano e para o próximo inverno, né? Data que acontecia para eles no Natal. Então era uma época que era extremamente necessária a cooperação, resguardo dentro de casa. O trabalho não cessava dentro de casa, as pessoas estavam ali sempre trabalhando por sua sobrevivência. Pensando dessa forma, cada etapa acaba desempenhando um papel dentro desse ciclo natural. E o Natal acontecer nesse solstício de inverno pode ser interpretado como uma forma de manter acesa, né, essa chama, esse calor no coração das pessoas, a esperança de que esse período difícil vai passar, de que as noites ali vão ser mais curtas e que o sol vai vir de volta. Então tudo isso tem um simbolismo muito religioso, se a gente pegar cada elemento do Natal, cada símbolo ali, mas também no sentido muito prático, faz muito sentido na vida prática cada simbolismo desse. Inclusive no Medieval Market, a gente, desde a primeira edição, a gente segue esse calendário anual de transição entre uma estação e outra, porque a gente está tentando aproximar as pessoas de hoje, do século XXI, tentando voltar com essa característica do homem mais próximo à natureza, fazendo parte desses ciclos dela, não sendo o centro dela, mas trabalhando em união com ela. Talvez compreendendo um pouquinho como ela funciona e fazendo esse resgate, a gente possa compreender um pouquinho mais de nós mesmos, quem sabe? Luana, você está num campo de pesquisa acadêmica especificamente voltado para a literatura francesa. Eu queria saber como é que a literatura contribuiu para a popularização do Natal antes mesmo do surgimento de outros meios de comunicação, como o rádio, a TV e a internet. A respeito da literatura, eu não posso te dizer como ela contribuiu para a popularização do Natal, mas acho importante dizer que a literatura ela está sempre trazendo à tona tudo que diz respeito ao que é da subjetividade do ser humano, né, do nosso interior. E logo, se o Natal é uma data importante que manifesta diversos sentimentos que são universais durante todos os séculos, em todas as culturas diferentes, que é o amor, a união, a celebração da vida. Então, com certeza, olhando para esse lado, a literatura ela está passando adiante algo que é do ser humano, esses sentimentos que estão sempre envolvendo essa data comemorativa. E para terminar, Luana, uma curiosidade que tem mais a ver com o lado pessoal. Você havia me contado na pré-produção do podcast que você não é cristã, mas que adora o Natal.
Por que você acha que isso acontece? E agora falando um pouquinho de religião. Bom, para falar do Natal em relação à religião, eu não sigo nenhuma religião, mas independente de crenças, o Natal ele está no consciente coletivo e é o momento onde todo mundo para, seja o que for que estiver fazendo, para celebrar as coisas que nos alimentam, né? Que é a união, é estar com a família, é estar compartilhando um momento com pessoas que a gente ama, é o amor acima de tudo. Então, por que não celebrar o Natal? Sim, é minha data favorita, com certeza. Bom, Luana, super obrigado pela sua colaboração aqui no Vida em Movimento. Feliz Natal para você. Muito obrigada pela conversa, um Feliz Natal para você e para todos os ouvintes. Este foi o Movecast, podcast exclusivo da MovePay. Os episódios estão disponíveis em nosso canal do YouTube e na plataforma de áudio SoundCloud. Encontre o Movecast no nosso site www.movepay.com.br. Lá você pode se inscrever e receber uma notificação sempre que lançarmos um novo assunto. Este episódio teve a produção editorial de Fernanda Honorato e direção-geral de Sandra Lucena. Eu sou Luiz Azevedo e fico por aqui. Até o próximo Movecast, Vida em Movimento.